Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafaela Silvério, sou nutricionista e hoje eu tô aqui para te dar algumas dicas de estratégias para buscar artigos científicos e como interpretar esses estudos, se são estudos de qualidade ou não. Então, muitos de vocês têm dúvidas sobre isso, como ter acesso aos artigos científicos, e eu resolvi fazer esse vídeo mostrando quais são as estratégias que eu utilizo, que é mais fácil para mim. Lembrando que tem diversas formas de buscar os estudos, diversas bases de dados, mas eu vou mostrar o jeito que eu mais gosto, o jeito que funciona. Então eu espero que possa ajudar vocês também. Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos lá como que eu faço para buscar os artigos científicos. Primeiro, a gente tem que saber, obviamente, qual que é o tema da pesquisa, o que a gente quer pesquisar. Então, por exemplo, se eu vou escrever alguma coisa sobre a relação do sono, a melhora do sono por meio da nutrição, se eu vou dar uma palestra, se eu vou fazer alguma apresentação, enfim, eu tenho que buscar os artigos envolvendo esses assuntos, né, essas palavras. Então, a gente precisa ter em mente o que a gente quer pesquisar, o que a gente quer estudar mais. Então, vai do tema, de alguma separação de tópicos que você fez aí para o seu estudo. E aí, então, é legal a gente pegar as palavras-chave desse assunto, então, os descritores. Então, basicamente, eu vou separar o que eu posso pesquisar, né? Então, quais assuntos, estudos que eu quero que estejam relacionados a essas palavras. Então, eu posso pesquisar sobre sono, sobre nutrição, nutrientes, ritmo circadiano, enfim, eu vou vendo alguns assuntos que se baseiam nesse tema geral aqui que eu tenho. Para isso, é legal, nas principais bases de dados, principalmente o PubMed, que é o que eu mais utilizo, a gente tem que pôr esses descritores, essas palavras, em inglês, para então ele conseguir buscar para a gente. E aí, para quem tem um pouco de dificuldade com o inglês, quer uma dica aí para os descritores, eu vou dar uma dica aqui, que a gente tem o site que chama Dex. E aí, aqui a gente tem, ó, descritores em ciência da saúde. E aí, a gente vai fazer uma consulta nesses descritores. Então, pode pôr aqui em permutado, porque ele altera para a gente frente à palavra. Então, de repente, eu posso pôr sono e ver se é um descritor utilizado aí nos artigos científicos. Então, aqui, ele me deu as palavras que tem esses descritores de sono. Então, ó, transtornos, distúrbios do sono, por sonolência excessiva. Então, tem diversos descritores aqui que os estudos utilizam. Ó, então, aqui tem só sono, eu posso pegar aqui esse descritor em inglês e aí, então, jogar na minha busca lá na base de dados, tá? Então, aqui é mais para a gente saber dos descritores. Até mesmo para alguns trabalhos que precisam colocar lá a palavra-chave abaixo do resumo, a gente vê se esses descritores também estão disponíveis aqui nessa plataforma, tá bom? E aí, então, a gente tem quais são os descritores e a gente vai fazer a busca nas nossas bases de dados. Então, a gente tem diversas bases de dados. Aqui eu coloquei algumas mais comuns. Então, temos o PubMed, Cielo, Google Escolar, tem muitas. Mas aqui eu utilizo particularmente é o PubMed e às vezes o Google Escolar. O PubMed eu acredito que seja maior, então tem um grande número aí de estudos de artigos científicos. Então, é essa que eu vou mostrar um exemplo aqui também. Então, a gente entra lá no site do NCBI. E aqui, a gente coloca PubMed aqui nessa lateral. Uma coisa interessante é, a gente tem aqui PubMed, que vai buscar todos os artigos científicos, e tem aqui esse PMC, que é um PubMed central, e tem artigos que não são pagos, né? São livres, abertos, e dá para acessar também, tem bastante conteúdo legal. Mas, no geral, a gente utiliza aqui. E aí, de repente, eu falei para vocês um exemplo lá de um tema em relação a sono e nutrição. Então, se eu coloco só sono, opa, como eu disse, tem que ser em inglês. Se eu coloco só sleep aqui, vai ter um grande número de artigos, né, que se baseia tudo. Tem sobre a apneia, tem sobre o mecanismo do sono, tem bastante coisa. E, ó, que é legal também, a gente pode pôr os mais acessados, né, e os mais recentes. Depois já mostro outras estratégias. Mas tem muita coisa sobre sono
E muitas dessas coisas não é o que eu quero ali pro meu estudo, não é o objetivo principal. E aí a gente tem algumas estratégias também que se baseia na técnica booleana. E aí a gente vai associar algumas palavras. Então a gente tem o AND, que vai buscar os artigos que contenham o termo sleep e nutrição, então vai ter essa relação de busca de palavras. Ou a gente pode colocar o not, que vai excluir, né, de algum assunto que a gente não quer. Então, ele vai buscar, por exemplo, o assunto que tenha somente nutrição, excluindo artigos que tenham esporte, né? Então, eu não quero a nutrição esportiva em geral, eu quero nutrição, e aí eu coloco sono, depois eu tiro essa relação, coloco o esporte. Aí eu posso colocar OR também, que vai buscar todos os artigos com apenas nutrição, apenas sono e nutrição e sono em conjunto. Então, a gente já faz uma busca aí mais funilada. Então, vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Então, ó, se a gente for observar aqui, nessa busca só de sono, a gente tem muitos artigos aqui, ó, 208.000 artigos. E se a gente for associar aqui, ó, em a gente já dá uma funilada aqui nessa busca, tá vendo como caiu bastante? Eu quero ver a associação sono e nutrição. Então, ele já funila bem aqui os estudos, tá? Já tem estudos mais relacionados com o que eu quero saber. E aí, a gente vem aqui, a gente pode vir também nessa busca avançada para colocar isso que eu estou falando para vocês. Então, de repente, eu posso pôr aqui, ó, sleep. E aí eu coloco aqui específico o título e eu quero essa palavra no título e no resumo do estudo, assim como nutrição também. Então, eu já estou funilando mais essa busca. Ó, aqui eu posso colocar essas técnicas booleanas que eu coloquei para vocês. Então, ó, se eu quiser um ou outro, então ou estudos de sono ou de nutrição, ou se eu quero estudos de sono, mas que exclua nutrição, aí eu coloco not. Mas como eu quero associação dos dois, aí eu faço essa busca e aí funila mais ainda, tá vendo? Então, eu quero buscas em que tenha sono e nutrição no título e no resumo desses estudos, para que seja mais específico ainda essa minha busca, tá? Então, aqui a gente já tem algumas estratégias para essa busca. Aqui nessa lateral, a gente também pode escolher alguns pontos. Então, aqui a gente tem datas de publicações. Então, se a gente quer publicações somente dos últimos 5 anos ou dos últimos 10 anos, enfim, a gente vai escolher aqui a data, o período que a gente quer. Sobre a espécie, são estudos em humanos, em animais. E aqui os tipos de estudos. Isso é bem legal, a gente já vai discutir sobre os principais tipos, mas se você quer estudos randomizados, se você quer meta-análise, revisões, diretrizes, então aqui você consegue escolher o tipo de estudo que você quer nessa busca, tá bom? E aí a gente tem aqui diversos estudos, aqui os principais dessa busca. E aí, a gente então vai escolhendo esses assuntos, vai lendo o resumo, ver se realmente atende aquilo que você quer, e aí você vai selecionando, tá? Então vamos lá. Deixa eu abrir um aqui. Não conheço esse estudo, é só um exemplo, tá, gente? Então, quando a gente abre aqui o estudo, a gente já tem aqui artigos similares, que é interessante também. Então, que tem relação com sono, com nutrição, e a gente pode ir vendo aqui se nos interessa para a gente ir abrindo esses estudos também, tá? E a gente vai salvando e depois a gente analisa se realmente responde aquilo que a gente quer saber. E aí, então, a gente vai baixar esse estudo. Então, a gente clica lá no site que, de repente, é da revista que está disponibilizando esse estudo. Vamos ver se esse é um estudo aberto ou fechado. Então, aqui a gente tem o download em PDF. Esse é um estudo aberto, por coincidência. Então, ele não é pago, nada. Então, a gente já consegue ter acesso aqui e baixar esse estudo. É bem simples. Vamos em busca de um que é pago para mostrar para vocês. Vamos lá.
Vamos abrir esse daqui. Vamos ver. Ó, a gente tem... Aqui nem tem o resumo desse, a gente pode abrir direto no site da revista. E aí, a gente tem aqui para baixar, para acessar esse estudo. Vamos ver. Ó, ele é um estudo pago. E aí, o que eu costumo fazer? Eu pego aqui esse link com o DOI, eu abro esse site SciHub e eu disponibilizo esse DOI, esse link aqui. E aí, então, ele dá o acesso a esse artigo para a gente, tá? Então, isso é uma dica legal também para os artigos que são fechados, a gente consegue acessar de uma maneira mais rápida aí, tá bom? Então, esse foi o exemplo do PubMed, e aí a gente pode buscar no Google Acadêmico também. Então, vamos lá. Aqui é o Google Acadêmico, a gente pode pôr da mesma forma. Então, a gente... Opa, escrevi errado. E aí, então, a gente tem alguns estudos aqui, ó. Então, tem uma grande quantidade também. O que acontece é que o Google, geralmente, ele não pega só nas revistas, né, nos artigos científicos em si, mas qualquer material que tenha relação com esse assunto. Então, por isso que tem aqui um grande número, né, às vezes até maior que o PubMed. Mas, às vezes, ele não é tão específico de artigos científicos, tá? Mas vale a pena buscar por aqui também, analisar quais são as diferenças dos estudos, e tem de revistas em geral, bem interessante. Então, é uma outra forma de busca aqui, tá bom? E aí, algumas pessoas têm dúvida também em relação a ler esse artigo em inglês, né? Tem dificuldade. O que é mais importante é ir treinando, né? Treinar bastante para você ter essa prática em inglês. Mas, de repente, dá para baixar um artigo inteiro e traduzir ele. Tá? Então, eu vou pegar um artigo aqui qualquer, só como exemplo. Então, eu selecionei aqui o documento inteiro para, então, traduzir esse artigo. Pode ajudar aí na leitura para quem não tem tanta habilidade. Então, aqui já tem o artigo todo traduzido, tá? É uma maneira mais fácil aí de ler esse estudo. Bom, então a gente já viu como baixar, como buscar esse artigo. Como eu disse, eu uso mais o PubMed e o Google Escolar, Google Acadêmico. E aí, então, a gente baixa esse artigo, vai lendo, vendo se realmente é o que a gente espera, vai mudando os descritores aqui, então muda os descritores, coloca nutrientes específicos para ir funilando essa busca, tá bom? E aí, a gente já fez essa técnica de busca e a gente vai analisar os tipos de estudos que a gente vai considerar. Então, a gente tem diversos estudos e tem alguns que têm um alto nível de evidência. Então, que os dados a gente pode considerar aí com mais evidência, é mais significativo o resultado frente a tal busca. Então, basicamente, a gente tem os relatos de caso. Então, é um caso ali descrito, ele não tem tanta evidência, então ele discorreu ali sobre características de uma pessoa, né, de um caso. Tem a série de casos também, que tem um número maior de casos para descrever, mas também não é tão relevante assim. Tem estudos de correlação, ou também chamados de estudos ecológicos. Então, ele vai estudar a comunicação ou população de uma forma mais indireta. Então, na verdade, o pesquisador ele vai e não pergunta direto para a pessoa, né, para a amostra. Ele vai em busca da população por meio de bancos de dados secundários. Então, por exemplo, o DataSUS, ou até mesmo sistemas de hospitais, né? Então, vai colhendo informações de formas secundárias de tal população. Também os tipos de estudos transversais, então, aqui são estudos observacionais também, né? Então, basicamente, o pesquisador ele vai observar a população-alvo em apenas um evento, apenas uma oportunidade. Então, ele coleta lá a variável em um único momento. Então, são aqueles estudos que analisam peso, altura, o IMC. Então, em apenas um dia, a pessoa coleta as informações
da amostra, né? Então, é algo ali observacional, é mais direto ali ao ponto. A gente tem estudos de coorte também é observacional. Então, o pesquisador, ele escolhe a população com base numa variável, então, por exemplo, o tabagismo, e acompanha essa pessoa ao longo do tempo para identificar um desfecho. Então, ele vai ver se as pessoas que fumam, qual que é o desfecho que ela tem. Será que aumenta a probabilidade de câncer de pulmão? Em geral, ele vai acompanhar essa pessoa aí frente a uma variável. E temos também o caso controle. Então, o caso controle já é o contrário. Ele escolhe a população com base no desfecho. Então, por exemplo, ele vai pegar as pessoas que têm câncer de pulmão para comparar o passado dessas pessoas. Então, será que essas pessoas fumaram mais no passado? Qual que foi ali a variável que influenciou nesse desfecho, tá? Então, esse é um tipo de estudo caso controle. E aí a gente tem os estudos experimentais também, que no geral são de maior evidência, né? Então, nada mais é do que um estudo experimental ou de intervenção, que o pesquisador ali interviu em alguma condição. Então, ele vai identificar quem é exposto e quem não é, qual que é o desfecho dessa intervenção. Dentro disso, a gente tem os estudos clínicos randomizados, que são um dos principais estudos para a gente analisar aí, que é de alta evidência. Então, o pesquisador, ele intervém, né, está dentro desse estudo experimental, estudo clínico, e aí a intervenção se baseia em medicamentos, em suplementos, em exercícios. Então, é aquele estudo que a gente vai analisar, será que tal suplemento funciona? Não funciona? Para quem funciona? Então, basicamente, os estudos são ensaios clínicos randomizados. Então, ele dá lá tal suplemento para um grupo, né, e vê em comparação ao grupo que não recebeu. Então, ele vai fazendo essa comparação a pessoas expostas a uma intervenção e pessoas não expostas, tá? Então, elas são, como eu disse aqui, as pessoas são expostas a um determinado fator de estudo e o outro grupo é o controle, é o placebo, para ter essa comparação. E aí os eventos que vão surgindo ao decorrer do segmento são feitas essas análises e comparações, e aí então, de acordo com diversos resultados, a gente vai tendo evidência aí em alguma situação, em alguma conduta. E nós temos também a meta-análise, na qual pesquisa vários estudos e analisa de uma forma geral. Então, é um procedimento estatístico que combina os resultados de cada estudo para obter uma estimativa global do efeito avaliado. Então, na verdade, pode analisar diversos estudos clínicos randomizados, então vai analisar diversos resultados de um determinado assunto para ver realmente se aquilo tem uma aplicação interessante. Então, é uma maneira global, não é só um estudo que diz X coisas, são vários estudos que disseram isso, comprovaram ou não comprovaram. Então, a meta-análise é um estudo de grande evidência, que engloba vários resultados, né, de diversos pesquisadores para trazer, então, essa visão geral desse assunto. E aí é sempre legal a gente levar em consideração essa pirâmide de evidência científica para a gente realmente saber como que a gente vai considerar se o estudo que a gente pegou é um estudo de qualidade ou não. Então, de acordo com as evidências, já dá para a gente levar em consideração. Então, as meta-análises, as revisões sistemáticas, elas são de alto nível de evidência, né, de menor erro, porque realmente está olhando de uma forma geral os estudos, né? Então, os estudos experimentais, principalmente. Então, ele está pegando um compilado de estudos e dando ali uma visão geral. Então, tem uma forte evidência aí, vale a gente considerar. Assim como os estudos randomizados também são de grande evidência. E aí, relatos de caso, séries de caso, estudo de caso controle, já vai perdendo um pouco, né? Vai sendo de fraca evidência. É importante também, mas a gente tem que levar isso em consideração. Qual que é a evidência desse estudo que a gente pegou, tá bom? E aí, a partir disso, a gente tem lá o estudo, a gente leu, como que a gente vai analisar se de fato é um estudo de qualidade, se não tem ali alguma influência nos resultados. Então, tem alguns pontos para a gente observar.
Bom, um dos pontos é a gente analisar a qualidade das revistas. Então, a gente sabe que tem algumas revistas que são bem conhecidas e que realmente só publicam artigos de qualidade, tem um grande critério ali para alguém publicar nessa revista. Então, nisso já vale a gente considerar. Ah, como que a gente considera? Bom, todas as revistas científicas, né, jornais, tem lá um fator de impacto. Então, isso é um ponto também. Quanto maior o fator de impacto, melhor é considerada essa revista. Teve um grande número de citações dos estudos publicados, então é uma revista de grande impacto. Para isso, a gente tem até alguns sites que trazem o ranking dessas revistas. Então, ó, esse site aqui, pode digitar aí, ó, Mago Júnior, não é Júnior, é Journal. E aí, então, esse site, a gente coloca aqui qual que é o assunto, né, que a gente quer pesquisar. Então, por exemplo, assuntos da saúde, medicina, a gente pode funilar aqui a busca. Ele traz um ranking das revistas, né, então, de acordo com o fator de impacto. Então, a gente tem Nature, que é uma revista muito comentada, né, uma revista muito boa, e aí tem de acordo com vários assuntos. Tem a The Lancet também, que é uma revista muito boa. Então, aqui a gente já consegue analisar quais são as revistas que a gente pode priorizar aí na nossa busca, que vão publicar artigos, né, estudos que têm uma boa qualidade, tanto na metodologia, em tudo. Em geral, eles são bem rigorosos, né? Então, tem um grande fator de impacto aí, né? São estudos que têm grandes citações. Então, a gente já pode considerar aí revistas de qualidade. Além disso, a gente vai analisar a metodologia desse estudo. Então, não é simplesmente a gente ler lá o resumo do estudo e trazer aquilo como verdade, né? E também não é só ler o resultado e a conclusão para ver se o que o estudo está falando ali funciona. Não é bem assim. A gente tem que ver de uma forma bem rigorosa como que é a metodologia desse estudo, qual foi o número de amostra, quais foram os experimentos, qual foi a forma de intervenção. Então, de repente, se trabalharam com uma dieta, como que foi ali a comparação entre as dietas, entre os grupos, né? O que o placebo recebeu, o que o grupo intervenção recebeu, como que teve esse controle da intervenção. Então, a gente tem que se imaginar mesmo ali no estudo para saber se foi uma metodologia bem controlada, né? Para não ver se não tem nenhum meio ali de intervenção, de erro que pode prejudicar no resultado final. Então, eu costumo analisar com muita atenção essa metodologia do estudo, que é, para mim, a parte principal. Se teve algum erro ali, alguma influência na metodologia, isso vai influenciar no resultado que esse estudo obteve. Então, a gente tem que olhar com carinho essa parte. O número de amostra, então quantas pessoas ele analisaram para ter um bom resultado. Então, de repente, se for uma amostra, né, se for um estudo com pessoas, se for uma amostra com 4, 5 pessoas, será que isso dá para ser considerado? Dá para a gente aplicar na nossa prática? Então, a gente tem que realmente levar isso em consideração. A significância. Então, quando a gente pega um artigo científico, um estudo clínico, randomizado, em geral, que mostra lá gráficos com os resultados, geralmente tem símbolos em cima, né? Pode ser o asterisco, depende do estudo aí. Mas aí a gente vai ver esses resultados, mostram se foi significante ou não em comparação a uma outra determinada variável, um outro grupo. Então, a gente vai observar também se o resultado apresentado foi significante, né? Então, teve um número legal aí de probabilidade entre os grupos analisados, entre as variáveis. Então, a gente tem que ver se o resultado é significante também ou não. Se não for significante, estatisticamente, também não teve resultado nenhum. A gente tem que observar quanto ao conflito de interesse. Isso é muito interessante, né? Importante, principalmente na área da nutrição. Por quê? Geralmente, quando está em algum bafafá, né, com algum alimento, com algum suplemento, por exemplo, o óleo de coco. Quando começaram a falar muito do óleo de coco, muito, que aí emagrece, que faz bem para não sei o quê, então começaram a falar muito desse assunto,
E aí, se a gente for observar os artigos que foram publicados nesse período, tinham ali um patrocínio de alguma indústria que vendia óleo de coco, né? Ou até mesmo de outras dietas. Tem vários casos, então até mesmo de suplementação de tal coisa. Quando você vai ver lá no final do estudo conflito de interesse, você vê que tem uma grande indústria desse suplemento ali por trás. Então, será que, né, por ter essa indústria envolvida, não influenciou no resultado? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, pode ter ali um patrocínio, uma verba, mas que não influenciou no resultado final. Mas então a gente tem que levar em consideração tanto o conflito de interesse quanto a metodologia para ver se de fato não influenciou um patrocínio aí, né, nesse estudo. Vale a gente levar em consideração. E um outro ponto sobre a qualidade do estudo é o ano de publicação, né? Não que os estudos antigos sejam ruins, mas dependendo do assunto, pode ser que os estudos recentes descobriram novas coisas que os estudos antigos diziam, né? Então, novos estudos vieram para confirmar ou contrariar hipóteses de lá 1970. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Por exemplo, nos estudos mais antigos sobre creatina, se falava muito sobre creatina e lesão renal. Se a gente vê os estudos atuais, que vem mostrando que não tem esse problema para a população saudável. Então, os estudos atuais vêm mostrando também justificativas para hipóteses lá do passado. Então, vale a gente levar em consideração também esse ano de publicação, tá bom? Então foram essas minhas dicas para te ajudar aí na busca de artigos científicos. Espero que eu pude te ajudar um pouco sobre isso. Me deixa aqui nos comentários se você gostou, se isso vai influenciar aí na sua melhora dos estudos, que eu vou adorar saber e poder te ajudar ainda mais, tá bom? Se você tiver alguma dúvida também, pode deixar aqui para mim e até o próximo vídeo. Um beijo!